Fala galera, estamos aqui para mais uma aula de História. Eu sou o professor Cláudio e nossa aula de hoje é sobre a economia do Brasil no período colonial. Bem, Portugal decidiu colonizar o Brasil, visando seus próprios interesses. Toda a estrutura econômica criada por Portugal no Brasil vai ser para atender o mercantilismo, ou seja, ter colônias para gerar lucros para a metrópole. Bem, Portugal já tinha uma experiência com a plantação de cana-de-açúcar na Ilha da Madeira, na África, e resolve então usar o Brasil para essa produção. Alguns fatores vão ser responsáveis por Portugal decidir plantar a cana-de-açúcar. Primeiro, o alto preço que o açúcar estava atingindo na Europa. Segundo, o clima tropical do Brasil, que é favorável à plantação de cana-de-açúcar. Solos também muito férteis. E, como falei, a própria experiência anterior de plantio lá na Ilha da Madeira. Bem, o modelo implantado por Portugal no Brasil vai ser o da plantation. Esse modelo aponta uma grande propriedade de terra, produzindo apenas um produto, monocultura, para abastecer o mercado externo. Portugal venderia essa produção para o restante da Europa e utilizando mão de obra escrava. Aí entra um ponto muito importante. Portugal não usava escravos na Europa, mas quando eles chegam no continente africano, eles vão ter contato com povos islâmicos e africanos que praticavam o escravismo. Então Portugal resolve absorver essa ideia e usa mão de obra escrava para plantar esse açúcar lá na Ilha da Madeira. Chegando no Brasil, eles vão utilizar os indígenas que já estavam aqui para trabalharem como escravos. Mas vários fatores vão tornar o uso do indígena complicado. Dentro da tradição indígena, o homem é um caçador e a mulher lida com a terra, ela é a agricultura. Então os indígenas resistiam muito a trabalhar nessas lavouras. Também aqui era o local onde eles habitavam, então as fugas eram muito constantes. Outro fator foram as doenças que os portugueses trazem, que os índios não tinham imunidade. Então o número de mortes de indígenas que tinham contato com os brancos era muito alto. Nisso, os portugueses percebem que trazer pessoas da África geraria muito lucro. O próprio comércio geraria impostos para a coroa portuguesa. Então a coroa incentiva o tráfico de africanos para o Brasil. Outro fator que vai embarrear a escravização dos indígenas vai ser o fato de que os jesuítas não queriam que o índio fosse escravizado. Eles queriam convertê-los ao cristianismo. Criavam missões, que eram aldeias, e com modelo europeu, e desaculturavam esses indígenas. Muito bem. Portugal, então, implanta a produção de cana-de-açúcar no Brasil. Essa produção era feita numa grande fazenda, uma grande propriedade chamada de engenho. O engenho tinha várias partes. A Casa Grande, que é onde vivia o senhor daquela terra, o senhor do engenho, com sua família. Na senzala viviam os escravos. Geralmente nos engenhos tinha uma pequena igreja para que os cultos religiosos fossem ali efetuados. Tinham currais, tinham pastos. É importante notar que tudo que era consumido ali dentro dessa fazenda era produzido ali. No início foi assim. Depois vai mudar com o aumento da população. Aí outros fatores vão surgir. A economia brasileira cresce muito. A produção de açúcar gera altos lucros para Portugal. Porém, isso não vai durar para sempre.
um fator determinante para a queda dos lucros de Portugal foi que a Holanda decide plantar cana-de-açúcar nas Ilhas das Antilhas, no Mar do Caribe. E usando um modelo mais capitalista, eles vão obter um açúcar de melhor qualidade e com preços mais baratos, o que vai atrapalhar muito a produção, a venda de açúcar de Portugal. Também o afluxo de metais preciosos para a Europa começa a diminuir, o que gera uma queda nas finanças europeias e não vão continuar comprando tanto. Bem, gente, essa foi nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Até nosso próximo encontro, hein? Até!